Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, já fiz o unboxing impressões do Moto E22 na versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e agora chegou a hora de fazer o unboxing da versão com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Mas tem diferenças? Sim, tem. Acontece que além da quantidade de memória RAM e armazenamento, temos também o Android 12 Go, que é uma versão customizada para rodar em smartphones com hardware mais simples, que é justamente o caso aqui do Moto E22. E como essa versão acaba sendo mais barata, com certeza ela vai ser mais popular, então acredito que é válido fazer um teste com a versão com menos memória RAM e menos armazenamento do Moto E22 para a gente ter uma ideia de como vai ser o desempenho, de como vai ser também a experiência de uso. Nesse vídeo vamos conhecer conteúdo da caixa, as primeiras impressões, mas antes só vou pedir para você deixar aquele like que ajuda muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então bora para mais um unboxing. Essa aqui é a versão na cor branca, que é a cor exclusiva dessa versão com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, assim como a versão na cor azul é a versão exclusiva da versão de 4 GB. E os dois trazem uma versão na cor preta. Então vamos aqui conferir o conteúdo da caixa, ver se tem alguma diferença também no conteúdo. Então aqui de cara temos o Moto E22, vou deixá-lo de lado por enquanto. Vamos conferir os demais acessórios. Então temos aqui o carregador de 10 watts e a porta USB fica na parte de cima. Temos aqui também o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta, idêntico aí ao Moto E22, na versão com 4 GB de RAM. Aqui nós temos o fone de ouvido auricular, o modelo mais simples, com um botão dedicado para fazer o atendimento das ligações. E aqui nós temos os panfletinhos, temos a ferramenta de remoção do SIM card, mais o manual e algumas informações de segurança. E por fim, mais nada na caixa, assim como acontece com a versão com 4 GB de RAM, nada de capinha aqui. Bom, se não vem na versão com mais armazenamento, imagina nessa aqui que ainda é mais barata, né? Então com certeza não ia vir mesmo aqui a capinha com o Moto E22. E visualmente o aparelho é idêntico à versão com 4 GB de RAM e ela também é muito bonita. Qual das duas é mais bonita vai do gosto de cada um. Eu gostei mais dessa versão na cor azul, que é mais diferente, mas eu gostei bastante do visual das duas. Depois vocês comentam aí qual das duas versões se vocês acharam a mais bonita. E aqui, enquanto o aparelho vai ligando, vamos mostrando alguns detalhes. Ele tem as mesmas dimensões e mesma espessura da versão com 4 GB de RAM. São 7,9 mm de espessura e um peso total de 172 gramas. É um aparelho que é bastante leve, mas a bateria teve uma pequena redução. Aqui são 4.020 mAh, abaixo aí dos 5.000 mAh, que hoje é meio que padrão entre os smartphones. Aqui mostrando a bandeja dos chips, temos 3 slots, então é possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória, o que é importante para esse aparelho, que só traz 32 GB de armazenamento. Aqui nesse outro lado nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é os sensores digitais. Esse aqui é um ponto positivo, né, do Moto E22. Aqui na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C, e um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo. O outro alto-falante fica aqui na parte superior, logo acima da câmera. E aqui no detalhe vocês podem ver também a entrada para fone de ouvido, e mesmo essa versão mais simples traz o suporte ao Dolby Atmos, além do áudio estéreo. Aqui mostrando a tela do Moto E22, temos o display LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. Exatamente a mesma tela aqui do Moto E22 na versão com 4 GB de RAM. Aliás, as diferenças básicas aqui do Moto E22 com 2 GB de RAM para a versão com 4 GB de RAM é o sistema, já que essa versão aqui traz o Android 12 Go, o que é uma decisão acertada, eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho, e também a quantidade de memória RAM e armazenamento. Então temos aqui uma tela LCD IPS, aqui mostrando para vocês as bordas, a borda superior e a câmera frontal de 5 megapixels fica aqui nesse recorte na própria tela, e aqui mostrando a borda inferior, que infelizmente acaba sendo um pouco mais espessa. Aqui mostrando também os ângulos de visão. Infelizmente o brilho dessa tela não é muito alto, eu já tinha feito o teste
com o Moto E22 na versão com 4 GB de RAM. E aqui, ó, vou até fazer com ela também, vou colocar o brilho no máximo aqui para vocês terem uma ideia e pegar o luxímetro para a gente poder comparar. E olha só, com o aparelho inclinado a gente percebe que o brilho realmente não é muito forte. Aqui está no brilho máximo, tá? E tá batendo ali, ó, mais ou menos 250 lux. Vai ser um pouquinho mais dependendo do ponto da tela, ou um pouquinho menos também. Normalmente eu nem costumo usar o luxímetro aqui no unboxing, mas como o brilho estava meio baixo, eu resolvi fazer o teste para a gente tirar a prova. Olha, na maior parte do tempo eu não vou usar a tela com brilho no máximo, mas vai ficar bem próximo para a gente poder ter uma boa legibilidade. Então já tenho isso em mente, de que a tela não é muito brilhante. Quanto à interface, temos aqui o Android 12 na versão Go. O que é o Android Go? Basicamente, é uma versão simplificada do Android padrão, onde são retirados alguns recursos e otimizada a performance. E dessa forma, a versão Go do Android acaba ocupando menos espaço de armazenamento e acaba também trazendo menos recursos, mas melhorando a performance. Para vocês terem ideia, o Android Go ele consegue rodar em aparelhos com a partir de 512 MB de memória RAM. Então aqui com 2 GB no Moto E22, a gente consegue ter uma performance melhor. E curiosamente, a minha impressão é de que ele está com uma interface mais ágil, mais rápida do que a versão com 4 GB. Olha que coisa! Tudo isso por causa da otimização aqui do Android Go. Quando eu tirei o aparelho da caixa, ele tinha ocupado aqui 7,7 GB do armazenamento apenas, olha, 7,6 do próprio sistema e 66 MB de aplicativos pré-instalados, de um total de 32 GB. Então a gente tinha aqui ocupados 24% do total de 32 GB. Já tinham vários aplicativos abertos aqui em segundo plano, vou fechá-los e reabri-los para a gente poder testar o desempenho da interface, aqui começando pelo Gmail. O Gmail ele até congela quando a gente abre. Isso aconteceu também na versão com 4 GB de RAM. E aqui agora fazendo a transição, olha, o Gmail realmente está com uma interface mais travada. A gente percebe que ela não está tão fluida, que eu acho que estava melhor mesmo na versão de 4 GB. Aqui abrindo o aplicativo de mapas também, vamos fazer a rolagem aqui e centralizar mais uma vez. Olha só, ela não tem muita fluidez, mas tá com uma boa resposta, pelo menos isso. E aqui abrindo também o aplicativo de YouTube. O YouTube na versão de 4 GB ficou bem travado. Vamos ver como é que vai se comportar aqui no Moto E22. Olha, aqui na versão de 2 GB o YouTube está melhor. Ele também não está com a interface tão fluida, mas parece ter um desempenho melhor do que o apresentado na versão de 4 GB. Mesmo com 2 GB de memória RAM, por termos aqui o Android Go, isso acabou beneficiando o desempenho. Indo aqui nas configurações, ó, temos a nova barra de notificações, aqui também mostrando as configurações da tela inicial, e reparem que ele não traz a tela de widgets. Esse é um dos recursos que foram cortados do Android Go, então ele não traz suporte ao widgets, também não traz o reconhecimento facial, apesar de contar com o sensor de tais, que é o mais importante, mas não tem o desbloqueio facial e também não traz o suporte aos widgets, apenas aqueles que já vêm pré-instalados no próprio aparelho, mas você não consegue instalar novos os widgets. Essa é uma das limitações aqui do Android Go. Mas a compatibilidade com aplicativos é quase que total. Somente alguns jogos, como o Asphalt 9 ou alguns aplicativos, não vou rodar aqui no Android Go, até por causa da limitação de memória RAM também, mas a grande maioria dos aplicativos consegue rodar numa boa. Os principais aqui eu consegui instalar todos sem problemas, sem dificuldade. Instagram, Facebook, TikTok, o Gmail já vem pré-instalado, jogos como o Shodogun e até o COD, todos eles eu consegui instalar aqui tranquilamente. Ele não traz o aplicativo Moto, que permite você personalizar algumas opções, mas isso não significa que ele não traga alguns truques. Então quando você vai aqui nas configurações, clica em sistema e depois em gestos, dá para você configurar algumas opções, como por exemplo tirar um screenshot colocando os 3 dedos na tela. Olha só, não tinha funcionado de primeira, né? Acho que eu coloquei aqui o dedo na opção, mas tá aqui, ó. Você coloca os 3 dedos na tela, ele vai tirar um screenshot. Ali na configuração de gestos também dá para você ativar a opção para clicar 2 vezes no botão liga-desliga para poder utilizar uma função. Por padrão vem para inicializar o assistente, mas eu mudei para iniciar a câmera. Então quando eu dou 2 toques aqui no botão liga-desliga, eu ligo a câmera. Tá aqui mostrando para vocês, deixa eu fazer mais uma vez. Tá aqui, eu ligo a câmera com 2 toques, configurei aqui para ter acesso rápido à câmera. E vocês viram que se der 2 toquinhos sem pressionar aqui no sensor de tais, você vai abrir aqui essa tela de atalhos para aplicativos. Então por aqui você pode facilmente acessar
os aplicativos da sua preferência. Ele já vem com 6 apps pré-configurados, você pode deixar até 6 aplicativos, e se você quiser mudá-los, é só clicar nas configurações, por aqui você consegue personalizar os aplicativos que você deseja abrir. E temos o atalho para a lanterna, esse foi mantido, ó, esse gesto aqui para você ligar a lanterna, e ele não traz o gesto para você abrir a câmera, infelizmente esse outro gesto foi retirado. O sensor de tais também está com uma boa velocidade, foi algo que me surpreendeu aqui nesse aparelho, ó, fazendo o teste mais uma vez. E em relação à performance, temos o chipset Helio G37, e que infelizmente já é um chipset defasado tecnicamente. Ele traz 8 núcleos da série A53, que já é um pouco antigo, a maioria dos aparelhos atuais já trazem a CPU A55, que é mais moderna e mais rápida, mas não são CPUs de performance, normalmente eles são usados para economia de energia. Em todo caso, temos aqui 8 A53 rodando até 2.3 GHz, e a GPU também é bastante limitada, a PowerVR G8320. Ela não traz um desempenho muito bom em jogos, então nem preciso dizer para vocês que esse aparelho não é indicado para quem curte games. Ainda assim conseguiu rodar o COD no Moto E22, mesmo com 2 GB de RAM, mas ele não rodou o Asphalt 9, rodou o Shodogun Legends também, o Shenmue, mas por causa dos 2 GB de RAM teremos limitação com alguns games. A bateria também é menor do que a do padrão do mercado, são 4.020 mAh, e na caixa vem um carregador de 10 watts. Apesar de ser um smartphone simples de entrada, o Moto E22 traz o Wi-Fi Dual Band. Ele suporta as redes de 2.4 e de 5 GHz, esse aqui é mais um ponto positivo. E o aparelho também conta com áudio estéreo. E quanto às câmeras, as configurações também são bastante simples. Temos um sensor principal com 16 megapixels e abertura de 2.2, detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4 e câmera frontal com apenas 5 megapixels e também abertura de 2.4. A câmera frontal consegue filmar no máximo em resolução HD, 1280 por 720 pixels, então temos aqui uma resolução bastante limitada para a câmera frontal, já a câmera principal traseira consegue filmar em Full HD a 30 quadros por segundo. O aparelho traz modo HDR para a câmera frontal e também para a câmera traseira, conta com suporte ao modo retrato, mas ele não conta com Night Vision, com suporte a modo noturno, não traz cor em destaque, nem câmera dupla. O aplicativo de câmera aqui do Moto E22 praticamente não tem opções, mas para o básico aqui ele vai funcionar, vai gravar vídeos, vai tirar fotos e até traz o suporte ao modo retrato, mas não espere aí fotos e vídeos com uma qualidade incrível com esse aparelho. Os sensores digitais do Moto E22 fica aqui na lateral, vamos testá-lo? Olha, até que ele tá rápido, hein? Inclusive essa versão com 2 GB de RAM em alguns pontos parece até estar melhor do que a versão com 4 GB. Tudo bem, os sensores digitais da versão com 4 GB também estava rápido, hein? Mas a interface aqui ela pareceu ser mais suave, pareceu apresentar menos engasgos aqui, eu vou falar disso melhor daqui a pouquinho. Mas tá aqui, ó, o sensor digitais tá bem rápido, mas infelizmente o aparelho não conta com desbloqueio facial, isso por causa das limitações do Android Go. Tá aqui mostrando o áudio para vocês, ele traz áudio estéreo, o que surpreende, né, em um aparelho nessa faixa de preço. Só tive a sensação, eu acho que deve ser só a sensação mesmo, mas tive a sensação de que o áudio é um pouquinho mais baixo do que a versão de 4 GB, mas não faz sentido, eles devem usar o mesmo rádio aqui, então deve ser só uma percepção. Mas o volume tá bom, e com o áudio de voz, tá com volume legal. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas, com resolução HD+, taxa de atualização de 90 Hz, mostrando também os ângulos de visão. Infelizmente a câmera frontal fica em um recorte, não um furo na tela, o que faria com que ele ocupasse menos espaço. E infelizmente o brilho dessa tela acaba não sendo muito alto. Bom galera, então temos aqui no Moto E22, na versão com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, basicamente as mesmas configurações da versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O que muda? O armazenamento, a memória RAM e o fato dessa versão com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento trazer o Android Go, trazer uma versão Go aí do Android 12. O que eu acho que é uma decisão acertada, porque o Android Go, mesmo com
menos recursos, com a retirada, por exemplo, do desbloqueio facial e também a retirada do suporte ao widgets. Apesar disso, temos aqui uma interface que ocupa menos espaço e que também traz um desempenho melhor, que roda bem em aparelhos com a partir de 512 MB de memória RAM, e aqui com 2 GB temos um desempenho muito bom no Moto E22. Tanto que na maior parte do tempo, o comportamento da interface é semelhante aqui à da versão com 4 GB de RAM. Em alguns momentos parece até que ele está mais rápido, ele apresenta até menos engasgos do que a versão com 4 GB aqui do Moto E22. Acreditem, é estranho, mas é a verdade. E o problema todo deve estar no chipset Helio G37, que traz uma performance limitada. Então, como temos aqui um Android que utiliza menos recursos, que é mais otimizado para rodar em hardwares mais simples, talvez por isso o Moto E22 acabe sendo beneficiado. Eu acho que o Moto E22 na versão com 4 GB, honestamente, deveria trazer também o Android Go. Acredito que assim o desempenho acabaria sendo melhor. Por trazer apenas 2 GB de memória RAM, ele não tem compatibilidade com alguns jogos e alguns aplicativos. Por exemplo, o Asphalt 9 acaba não rodando nele, mas outros aplicativos e jogos, até como um COD, por exemplo, acabam rodando aqui no Moto E22, mesmo com a versão com 2 GB de memória RAM. Esse aparelho ele foi lançado aqui por R$ 1.099 a prazo ou R$ 989,10 à vista. Então já é possível encontrar esse aparelho no lançamento por menos de R$1.000. Mas acredito que ainda não seja o momento de comprá-lo. Acho que se você quiser um smartphone muito barato, o Moto E22 pode ser uma opção no futuro. Eu acredito que esse aparelho tem potencial para custar ali abaixo dos R$800 e pode chegar até R$700 ou abaixo de R$700. Eu acredito que esse aparelho tem um bom potencial para chegar nessa faixa de preço. Comparando os dois Moto E22 com o seu antecessor, o Moto E20, temos um desempenho piorado. Olha que coisa, isso porque o Moto E20 traz 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, mas vem com um chipset Unisoc T606, com uma performance bem superior ao do Helio G37, então por isso o Moto E20 talvez até seja uma melhor opção. Uma pena que ele já esteja com uma versão mais defasada do Android, mas é um aparelho que traz um bom desempenho e também conta com o Android Go. Então qualquer uma dessas duas versões do Moto E22 não são para comprar agora, são para comprar no futuro, quando o preço estiver mais competitivo. Esse aqui de repente abaixo dos R$700, esse aqui abaixo dos R$900 ou R$800, talvez aí possa ser uma boa opção. E você ainda deve ter em mente que esses dois aparelhos trazem aí bastante limitações no seu desempenho, então esses aparelhos devem ser comprados apenas se forem muito baratos e ainda assim você quiser um smartphone simples para tarefas mais básicas. Jogos esquece, e câmeras também acredito que vai ser bastante limitada aqui nesses dois aparelhos. É claro que eu vou falar melhor sobre esse assunto na análise completa dos dois e talvez até eu faça um vídeo aí comparando melhor as diferenças entre as duas versões aqui do Moto E22. Então, para você poder acompanhar, ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos e não esquece de deixar aquele like esperto para ajudar o canal a continuar crescendo. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau!